Olá, caríssimos! Então, mais uma vez aqui para falar os melhores livros do ano, dessa vez os livros de ficção. Eu li 115 livros esse ano, foi um dos anos que eu mais li, e ficção também foi um ano que eu li bastante ficção. Eu gosto muito de ficção, então eu intercalo com leituras mais sérias, leituras acadêmicas, leituras devocionais, eu então intercalo aí ficção. Já gravei um vídeo falando sobre os melhores livros africanos, né, que são de ficção também, né, esses que eu li, e agora eu vou focar só nos livros de ficção fora aí da África, porque esse ano eu quis fazer um vídeo separado só sobre literatura africana, que eu acho bem importante pontuar, a necessidade da gente ler até. E então agora eu vou falando aí, eu separei 7 livros que foram os livros que eu mais gostei do ano. Então já comecei o ano com esse projeto no finalzinho de dezembro do ano passado, 2023. Já comecei com esse projeto de volta ao mundo, de ler, né, livros de outros lugares para além dos Estados Unidos e Europa, mas eu comecei com um ali já para entrar, que é um livro inclusive dos Estados Unidos, para entrar nessa questão, né, que eu ia entrar em ler bastante livros da África, né, e aí eu comecei lendo esse aqui, relendo. Era um livro que eu já li, eu já tinha gostado há muito tempo atrás, eu acho que uns 20 anos atrás, e aí li esse livro, comecei em dezembro, terminei em janeiro. Negras Raízes, Alex Haley, tem séries aí e tal, conta a história, né, da família, principalmente do Kunta Kinte, lá desde a África, período colonial, e vai passando por toda a família, todas as questões, todo o histórico de ele ser pego na África, trazido como escravo para os Estados Unidos e passar toda a vida aí aos descendentes dele, até chegar nos descendentes, inclusive, do próprio autor. Então, o autor, Alex Haley, ele reconstrói, através de fontes orais, de documentação, a história da família dele. Na verdade, ele vai, né, indo, porque lá na África, ele faz viagem para a África e tal, e tem uma questão oral muito forte, né, uma história oral muito forte, permanecendo na memória. Então, o livro fala muito sobre isso. É uma saga impressionante, né? Eu acho que todo mundo tinha que ler e conhecer isso, né? Essa questão, porque muitas coisas são parecidas com a escravidão no Brasil também. Às vezes a gente tende a romantizar o passado. O Brasil, a escravidão foi melhor, a miscigenação, as pessoas eram mais bondosas, né? Mais doce, não, foi uma estrutura extremamente violenta, foi uma questão até que a gente precisa pensar, porque inclusive até hoje a gente tem regimes de trabalho estilo no mesmo nível da escravidão, né, que as pessoas não podem sair e tal. Então existem hoje ainda, considerado inclusive por órgãos internacionais e tal, como trabalhos, ainda permanecem existindo trabalhos de regime escravista. Então é bem importante para a gente conhecer. O autor se baseou em bastante livros de história para escrever e contou um relato muito bonito e muito também doloroso, né? Como eu falei no vídeo sobre os livros africanos, né? Uma história muito triste, uma história muito chocante e marcada por muita violência do colonialismo, né? Então é bastante importante conhecer isso. É uma história muito bonita, muito bem escrita, mas triste, ao mesmo tempo bastante triste pela violência, mas é bastante necessário de a gente aprender e a gente conhecer. Eu li também nesse mesmo ano um livro que devia entrar na lista dos melhores livros, inclusive africanos, que é da Yagyasi, O Caminho de Casa, que eu também li em e-book, e ele a estrutura é parecida, a ideia é parecida também de contar a história desde, né, do período colonial até chegar nos Estados Unidos também, né? Então também recomendo, tem até um vídeo no canal, O Caminho de Casa, procura lá no meu canal, que da Yagyasi, da Ganense, né, de Gana, trocando, e ela vai contando um pouco, mistura um pouco, não é tão forte assim no sentido histórico
baseados na família dela, da Yag-Yagz, mas você vê que depois, quando você vai lendo a biografia da Yag-Yagz, tem bastante elementos também da própria história dela, né? Mas também tem umas coisas legais de você ver como se conectam as histórias e tal. Tem 2 ramos diferentes, porque começam em 2 irmãs. Uma irmã, ela é meio que escolhida por um dos grandes chefes locais lá na África, dos chefes brancos, e ela então tem uma sorte, né, de ter essa vida melhor, condições, e a outra é escravizada e sofre. Então tem depois essas duas históricos, essas 2 raízes se misturando depois. Também recomendo, né? Então nessa mesma linha, inclusive, os 2 livros muito semelhantes nessa vida. Yag-Yagz veio depois, né? Tem algumas diferenças e tal, a narração, a forma como narra, o ponto de vista feminino, né? Isso é legal, também interessante. Então esses 2 livros aí recomendadíssimos. Depois outro livro que eu li também, depois de muito tempo de ter lido, eu li em 2011 pela primeira vez, Shogun. Tá? Então assim, eu já tinha gostado, né? E aí reli, tem inclusive um vídeo mais completo, se você quiser, aqui no canal também. Eu tinha lido há muito tempo atrás, eu gostava das questões de guerra naval, batalha naval, né? Também a colonização, as questões fortes, violentas também envolvidas com os portugueses e espanhóis lá nessa colonização japonesa. Tem essa questão do que é barbárie, que significa barbárie, que é muito interessante, né? Porque os portugueses falavam, os japoneses são bárbaros, os japoneses, como assim não somos bárbaros? Olha como que é a nossa vida. Claro que tem algumas coisas assim que o autor, ele, nessa tentativa de sair dos estereótipos, ele meio que inverte estereótipos um pouco, assim, né, e coloca, né, às vezes enaltece bastante os japoneses e diminui bastante os ingleses, né? Então, às vezes é necessário, mas também você vê que tem umas tendências assim, né? Tendencioso, às vezes nesse sentido. Inclusive tem algumas inexatidões históricas, mas é um romance histórico, então a gente não espera também que seja perfeito, né? Acurado. Ali até comenta um pouco dessas distorções históricas no vídeo, então assista. Mas um livraço em todos os sentidos. Tá meio fora de publicação, o que assim, é muito triste, porque eu fui ler motivado, inclusive pela série, né, que saiu, uma série belíssima, recomendo demais. Foi a melhor série que eu vi este ano, inclusive. Eu vejo poucas séries, mas essa série, ela é fechada, né, é uma minissérie. Não sei se tem 9 ou 10 episódios, mas ela é fechada, então vale muito a pena assistir. Foi muito bem adaptada, muito bonita. Tem umas coisas que me chamaram bastante atenção, por exemplo, no livro, e foi muito bem destacado na série, que é a questão do chá, né, do ritual do chá, tal. Então a cultura japonesa foi bem retratada no filme, até eu acho que um pouco mais fiel a algumas coisas do que o próprio autor trouxe aqui, né? Mas mesmo assim, é uma saga muito forte, né? Muito impactante, um épico. Recomendo bastante. Inclusive termina exatamente no ponto, né, da batalha de Sekigahara, que é a batalha importante onde começa o Musashi, né? O outro livro, Musashi, que é um livro que é um dos meus favoritos, que eu quero reler, inclusive em 2025. Tá na minha lista a cada tempo aí. A cada periodicidade eu releio esse livro, que é um dos meus favoritos da vida, né? Então é um período bem importante na história do Japão, inclusive, né? Essa Sekigahara divide a história e começa uma nova era ali no Japão. Aí um outro que não é muito conhecido aqui no Brasil, inclusive tem uma edição de sebo bem baratinha que eu paguei, que é da Forte ao Cristal, a tradução, da Daphne du Maurier, uma autora inglesa bastante conhecida aí por outros livros. Em inglês é The Glass Blowers, que é aqueles caras que assopram, né, o vidro, fazem o vidro. Então a gente tem muito interesse, minha esposa, ela gosta muito, estudou inclusive, né, essa questão dos vidros, dos caras que faziam vidro na Arte Nouveau, lá o Émile Gallet, na França. E aí eu fiquei muito interessado pela temática, que conta exatamente a história de uma família francesa de sopradores de vidro, né, que é muito pouco inspirado na própria família da Daphne du Maurier, e se passa ali um romance também histórico, se passa antes, durante e depois da Revolução Francesa, então vai contando essa passagem pelo ponto de vista dessa família. É muito bem escrito, belíssimo,
também muito legal essa questão eu gosto muito dessas histórias de família, né? Tô lendo agora O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, né? Conta lá no Rio Grande do Sul a formação. Gosto muito dessa tradição aí da passagem das famílias. Negras Raízes é da mesma forma, o Caminho de Casa, da Yagyasi, da africana, ganense, né, também conta essa trajetória de família, eu gosto muito disso. Então, para quem gosta, esse livro aqui é muito bom. Forte o Cristal tem só edições antigas, não tem edição nova, mas vale a pena procurar aí nos sebos, que realmente vai ser... você vai gostar muito da leitura. E aí, outro livro, reli vários, né, livros ao longo desse ano, livros que eu tinha lido há muito tempo atrás. Quero até ver aqui quando que eu li pela primeira vez o Corcunda de Notre Dame. Corcunda, então, todo mundo conhece, né? Eu tenho a primeira vez que eu li foi em 2003, tá? Tinha uma edição meio ruim, e aí comprei essa edição capa dura, com notas, e muito boa essa edição, inclusive com as notas do rodapé. Essa Clássicos da Zahar, eu tenho gostado bastante, né? Já li outros, e esse aqui é muito bom, porque tem as notas, e te ajuda, e fora que, né, a capa dura, essa edição toda muito bonita, tem algumas imagens também, alguns desenhos clássicos da época, e vale muito a pena essa edição, recomendo bastante. Então tava faltando, eu li, né, terminei ano passado de ler a trilogia, digamos assim, do Victor Hugo, né, que é composta por O Corcunda de Notre Dame, Os Trabalhadores do Mar e Os Miseráveis. Então eu terminei ano passado, li Os Miseráveis e aí, né, li outros do Victor Hugo também, né, e A Jornada de um Condenado, ali em francês e tal, ali tropeçando nas palavras, usando dicionário, mas aí eu tô relendo alguns, né, eu gosto muito dele, e aí reli esse aqui, né, eu quero reler também Os Trabalhadores do Mar mais pra frente, mas esse aqui eu reli, principalmente agora, né, que estão falando bastante sobre a catedral de Notre Dame pegou fogo, foi toda reconstruída, agora tá abrindo, né, inclusive esse dezembro de 2024 está sendo reaberta, né, porque foi restaurada, e assim fui ler, até porque é interessante, porque estavam pensando na época, século XIX, estavam pensando em demolir a catedral, e aí o Victor Hugo escreve meio que fazendo um elogio da Catedral de Notre Dame, e as pessoas que leram apaixonadas pela descrição, porque se passa na Idade Média, na verdade, tá, essa história, as pessoas apaixonadas por isso foram, né, criticar e apoiar a reconstrução, a reforma da Catedral de Notre Dame, baseada na história tão bonita que o Victor Hugo escreveu. Muito bonito, triste, né? Quem conhece aí pelo menos os desenhos da Disney, claro que tem diferenças aí, mas sabe que é realmente uma história bem triste. Claro que o livro tem bastante diferença, tem mais riquezas. O Victor Hugo fez uma reconstrução de como a catedral era na Idade Média, então ela passou por várias reformas da cidade, né, toda a reconstrução da cidade, passou por várias mudanças ao longo do tempo. Então, assim, né, um dos livros que eu vou falar, inclusive, de não ficção que eu li esse ano, né, sobre a biografia de Paris, ela foi mudando muito ao longo dos séculos, né, então tem muitas diferenças, mas a história aí conta, né, trata aí dessas figuras, né, da Cigana Esmeralda, do personagens, né, do cruel arquidiácono lá, o Frollo, então tem vários, e claro, né, o centro aí, o Quasímodo, né, então bonito, belíssimo de se ler, todo mundo tem que ler, né, o Corcunda de Notre Dame, pelo menos uma vez, então reli, né, e tem essa edição até para deixar aqui para os meus filhos, de herança, vamos ver se eu releio daqui 20 anos, né, releio. Outra releitura do ano, né, foi muitas releituras, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4 dos 7 livros, 4 são releituras, 4 dos meus favoritos são releituras, vejam só, né? É muito bom a gente reler livros porque a gente vai vendo épocas diferentes, né? A gente tem experiências diferentes da nossa vida, então acho que é muito importante isso, né? Porque às vezes a gente lê às vezes muito novo, por exemplo, não que você tenha livros que você não deva ler na idade, acho que não, né?
Mas quando você é muito novo, você lê, você tem uma perspectiva, né? E de repente você lê depois mais velho, né? E aí você vê como mudou a sua perspectiva, né? Então, eu li em 2002. Então, olha, 22 anos atrás. E aí, reli. Eu também tinha uma edição velha. E isso também interfere muito, tá, gente? Eu acho que uma das coisas principais é investir em boas traduções. Não compre traduções ruins, tosca, pesquisa, porque para mim até faz diferença nisso na leitura. Eu já tenho vários livros que eu li e comparei traduções, né, e vejo assim como é ruim, né? Esses dias eu estava comparando o livro do Aristóteles, Ética Nicômaco, você vê assim como que a tradução modifica muito, perde o sentido, às vezes de uma grande frase, perde totalmente sentido porque a tradução foi ruim. Então invistam em boas traduções. E aí eu peguei, tinha lido uma outra tradução antiga e tal, mas eu já tinha gostado mesmo assim. E aí reli esse ano, 22 anos depois. E aí, assim, né, de novo, entrando dos melhores. Esse vai ser sempre um dos melhores livros da minha vida. Às vezes tem pessoas que falam, as questões psicológicas, não gosto de questões psicológicas e tal. Mas assim, esse livro é puramente isso, é a importância de você ler vendo a questão psicológica. Eu brinco, assim, que esse livro é como se fosse um romance policial, do que se passa no século XIX, só que do ponto de vista da mente do culpado, do criminoso. Mas não é um criminoso Dexter, criminoso que não sente remorso. Não, é um cara que cometeu um crime na afobação e ele passa o livro todo se arrependendo disso e martelando na cabeça dele, corroendo a alma dele o que ele fez. Então o livro vai passando por todos esses debates internos do personagem, né? Então psicologicamente, literalmente, muito superior aos romances policiais que a gente tem por aí. Então, assim, leia, se você gosta de romances policiais, eu gosto, leia Crime e Castigo. Então, eu acho que foi isso até que me chamou muita atenção desde o começo, e até hoje é um dos meus favoritos, essa questão do crime, né, e depois da solução. Eu gosto muito de romances policiais, né, inclusive preciso ler mais aí, porque eu parei, né, lia bastante e dei uma parada, acho que eu li um ou dois esse ano só. Inclusive li um da Agatha Christie, que é um das minhas autoras favoritas, esse ano também. Mas então, esse livro, assim, você lê e você fica impactado, né, porque assim, ele acompanha o Raskolnikov, acho que é assim, que é o personagem principal, então, né, que tem essa cobiça, esses sentimentos contraditórios, essa questão do niilismo, né, do século, que é muito forte no Dostoiévski, sempre em todas as obras dele, né, então marquei bastante aqui. Talvez eu não fiz, talvez eu faça um vídeo completo sobre esse livro, né, porque ele merece, porque é um livraço. Acho que eu até recomendaria, se você quer ler um Dostoiévski, nunca leu um Dostoiévski, eu recomendo realmente começar por esse. Eu acho que é um dos livros assim mais palatáveis, né, e com uma história boa e tal, porque tem livros diferentes, né. Você tem os irmãos Karamazov, então tem às vezes uma dificuldade maior nos outros livros mais longos e tal. Tem as novelas também, né, os livros mais curtos ali, mas eu recomendo realmente, como porta de entrada, esse Crime e Castigo, né, que, como eu disse, é o meu favorito do Dostoiévski, é um dos meus livros favoritos da vida, então vale muito a pena. E aí, movendo para... isso eu tô falando os livros na ordem que eu li no ano, tá? Não é uma ordem de favoritos e tal, mas é conforme eu fui lendo ao ano. E esse aqui é um livro que eu queria ler há muito tempo também, Babel, ou A Necessidade da Violência, da autora chinesa Kuang. Ela tem agora também não sei se ela tem nacionalidade também estadunidense, porque ela é chinesa, né? E ela foi estudar na Inglaterra e depois foi para os Estados Unidos. Inclusive, a experiência que ela teve na Inglaterra, ela passa muito aqui nessa ficção, porque se passa numa Oxford imaginada, né? Então, só por isso, assim, eu já, né, cresceu os meus olhos. Eu gosto muito de Oxford, gostava antes de ter visitado, né, por estudar Lewis, estudar Tolkien, né, então gostava demais já da cidade, ficava imaginando, né, as criações ali, a gente vai lendo vários livros e vai vendo Oxford, aquela cidade
universitária, vai gostando. Eu acho que todo mundo que gosta de livros, às vezes até dessa literatura ficcional, não tem como não gostar de Oxford, né? Lewis Carroll, né, escreveu Alice no País das Maravilhas lá, é professor lá em Oxford. Então, eu acho que o mundo imaginativo em torno de Oxford é impressionante. Então, eu fiquei, assim, impressionado com a ideia de você escrever um romance ficcional fantasioso, tá? Atenção, é fantasioso, que se passa em Oxford. Então, é uma Oxford imaginada. Aqui é a Torre de Babel, que é uma torre de tradução que se tem ali em Oxford, então não existe essa torre, né? Mas ela vai narrando, vai colocando todo o contexto construindo como é Oxford, apesar de, claro, algumas liberdades. Eu gravei um vídeo também, tá? Tem um vídeo completo sobre esse livro, recomendo você ver, não tem spoilers, tá? Pode ver para você ver se você vai querer, né, investir o seu tempo para ler esse livro, mas eu recomendo, que vale muito a pena, tá? Então tem muita crítica também, assim, na questão imperialista, tem uma questão, da mesma forma que eu falei, que muitos livros africanos têm essa questão, essa crítica ao imperialismo, e também a meia-culpa até dos autores, às vezes, por exemplo, o Mohamed Sarr, que escreveu A Mais Recôndita Memória dos Homens, ele vive na França, então ele faz o meia-culpa, e a Kwang, aqui que mora nos Estados Unidos, escreve nos Estados Unidos, faz uma meia-culpa de, eu tô aqui vindo escrever, estou ganhando bolsas e tal, escrevendo a partir desse contexto do meu país, que sofreu muito com esses países, né? Então a China sofreu muito na mão dos ingleses, e ela lá estudou, ganhou uma bolsa em Oxford para estudar, inclusive é o contexto do século XIX que se passa esse livro aqui, quando que termina, né, com a Guerra do Ópio, que foi um problema bem sério ali nessa relação entre Inglaterra e China, né? E foi bem ruim, inclusive, para os chineses também, que sofreram bastante, né, nas mãos dos imperialistas ingleses. Então tem essa crítica a esse imperialismo, né? Como que a tecnologia, como uma tecnologia, era usado para dominar outros povos. Eu falo lá no vídeo do vídeo principal sobre esse livro, né? Sobre essa relação com a tecnologia que a gente tem hoje do Vale do Silício, Estados Unidos, tá? Então, não vou falar muito, vá lá no vídeo principal, né? Vale bem a pena. Então, foi um dos meus livros favoritos, como eu disse. Tem muitas nuances, tá muito bem escrito, tá? Então acho que é um livro que eu vou voltar ainda a reler por causa dessa questão, né, das várias nuances aí que se tem. E aí a gente vai, o último livro, grande livro que eu li todo ano, né? Eu pego e leio tento ler pelo menos um livro do Dickens, é um dos meus autores favoritos. E aí esse livro aqui eu estava há muito tempo, né? E também com muita expectativa, fazendo uma brincadeira aí com o título Grandes Esperanças, que em inglês é Great Expectations. E é um livro já de maturidade do Dickens, né? É o 13º livro dele e foi o penúltimo completo que ele escreveu. Então ele é um romance de desenvolvimento de personagem, né, de criação de personagem. O personagem vai crescendo ali, né, tem um termo que é Bildungsroman, uma coisa assim, né, que é o romance de crescimento do personagem. E eu gosto muito desse Bildungsroman, né, que é trazendo o desenvolvimento, né, de um personagem desde da infância, adolescência até adulto. É exatamente isso que conta aqui, né? O Pippin, que é o personagem aqui, um órfão, né, que vai se desenvolvendo ali em Londres no início do século XIX, vai passando, né, pela vida dele. Né? Então ele tem umas cenas muito boas, né? Ele passando pelos cemitérios, cenas celebradas, né? Grandes cenas celebradas aí do Dickens, passando no cemitério. Pippin ele é abordado por um condenado fugitivo, né? Isso é extremamente importante de se guardar. Então é um livro que exige a leitura, a nossa leitura exige a nossa atenção, porque vai tendo várias conexões ao longo do romance. Então, coisas que aconteceram lá no começo, você vai vendo depois os fios sendo amarrados, nem fica nenhuma ponta solta, né, no romance. Então, todos os acontecimentos eles estão ali para alguma coisa. Às vezes você vai lendo e fala, por que tá narrando tanto isso,
né? E os autores do século XIX tinham muito isso, né? Eles narravam bastante, às vezes, uma coisa, tipo o Victor Hugo, nos Miseráveis, né, descrevendo bastante lá os esgotos de Paris, mas tem um porquê, né, então tudo tem, então vale, né, é bem bom, vale a pena você se concentrar, você vai terminar o livro, mesmo às vezes umas partes difíceis de passar, depois você viu que tudo valeu a pena. Tá? Né? Então tem muito esse debate aqui, muito essa discussão, né, da riqueza, pobreza, o amor à rejeição, né, e também o triunfo do bem sobre o mal. Gosto muito disso, né? Tem gente que acha clichê e tal, não tem nada de clichê esse livro. Tá? Mas tem gente que fala, essa coisa, né, do bem sobre o mal, você vai ver os livros hoje, eles não tem muito isso, né, tentam buscar mais as áreas cinzentas, não existem personagens totalmente maus e totalmente bons, né, mas nos livros do século XIX tinha isso muito demarcado, né, mas não eram personagens assim, clichês e unidimensionais, não, são personagens com características diferentes, os personagens criados são muito complexos, né, por esses autores, Victor Hugo e Charles Dickens, né? Então, que aqui, né, também talvez eu faça um vídeo só desse livro, não tem, mas Charles Dickens é certeza de um bom livro, né? Qualquer livro que você pegar, você vai gostar demais, né? Então recomendo, já recomendei outros livros todo ano, né? Entra aí um do Dickens nas minhas listas dos meus favoritos. Não tinha lido e gostei demais, é um livro que realmente vou reler porque é muito bom. Então fica aqui, gente, minha lista dos livros de ficção de 2024. Quais foram os seus livros favoritos do ano? Coloca aí, comenta, fala assim, né, se leu algum desses livros, concorda, discorda, fala, não, eu li, mas eu não gostei desse livro específico. Comenta aí, né, vamos conversar sobre livros, que é muito legal, né, vamos conversar quais são os livros favoritos, vê indicações, né, de livros, esse livro eu gostei demais, né, eu gosto muito de conversar. E às vezes vem uma pessoa e me fala assim, esse é o meu livro favorito da vida. Não. E é uma pessoa meu amigo, que eu gosto, fala, não, então eu preciso ler, porque por que esse cara achou esse livro tão bom? Preciso saber o que tem ali de tão bom, né? Então esses livros aí fica a recomendação para vocês.